Olá, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jé e o filme de hoje é More Beautiful for Having Been Broken. Eu não achei o título em português, então vamos abreviar para More Beautiful. Antes de começarmos, senta o dedo no like, inscreva-se, compartilhe. More Beautiful é da Nicole, mesma roteirista de A Perfect Ending e Helena Undone. E em More Beautiful a gente vai ter Mackenzie ou Max, uma agente do FBI que foi afastada do cargo e recentemente perdeu a mãe dela e tá meio perdida sem saber o que fazer da vida depois desses acontecimentos. E a fim de dar uma respirada, Max vai para uma cidadezinha montanhosa, conhece Fred, um garotinho que é especial não só pela sua condição, mas também pela sua forma de ver o mundo e ver as pessoas. Tudo está indo muito bem, só que as coisas começam a se complicar para Max quando o passado dela volta na forma de Vivienne, então as coisas começam a ficar um cadinho mais complicadas para Max. More Beautiful tinha tudo para ser um filme lindo e sensível, só que é um tanto confuso, tem uma edição muito brega e fica forçando a barra em lições de moral que vão aparecendo ao longo da trama. Já adianto que, se o seu interesse no filme é romance sapatão, o romance vai ser apenas o pano de fundo para a história, que o filme foca muito mais em Fred e no seu jeito intuitivo e sensível com que ele olha as coisas que acontecem ao redor dele, do que no interesse que acontece entre Max e Sam, que é a mãe do Fred. Se você já assistiu a Helena Undone, muito provavelmente você vai lembrar do filme em alguns momentos, porque seja pela terceira pessoa narrando a história, seja pela fotografia, os dois filmes são muito semelhantes. Eu não me recordo muito de Helena Undone, só que em More Beautiful essa narrativa em terceira pessoa se torna muito cansativa, porque durante um bom tempo do filme ela vai acontecendo de 2 em 2 minutos. E não teria a menor necessidade, porque tem coisas que não precisam ser explicitadas. Parece que a diretora pensou, não, quem vai assistir esse filme é muito burro e não vai entender o que é que a personagem tá sentindo, o que é que ela quer expressar. Então eu vou deixar isso muito claro na narração, só que não funciona, deixa muito chato, muito cansativo. Era só deixar a protagonista expressar o que ela tava sentindo por meio de gestos, de falas. E o que faltou nesse filme foi um pouco de equilíbrio, porque meio pro final do longa, essas narrativas vão sumindo e do nada elas aparecem. Então, se conseguisse manter uma linearidade, não sei, dessa narração, teria ficado muito mais coerente e agregaria muito mais coisa à história. E esse vai e volta não se dá apenas com a narração, mas sim com os flashbacks da Max, que acontecem quando ela pensa na mãe, que é com quem ela ia a essa cidadezinha montanhosa, seja ela lembrando o que aconteceu e o porquê de ela ter sido afastada do trabalho dela. E a gente não sabe ao certo o porquê de a Max ter sido deposta do cargo dela. A gente só tem a ideia de que a conduta que ela teve em determinada ação não foi muito legal e por isso que ela acabou sendo afastada, mas o que aconteceu mesmo a gente não fica claro. Quando é para narração servir para alguma coisa, não serve. Em 51 minutos de filme acontecem poucas coisas relevantes, a gente não sabe muito bem para onde que a história tá indo. Muitos enredos distintos são apresentados e aparentemente eles estão conectados uns aos outros. Porém, parece que a dona Nicole cansou de desenvolver as outras histórias e deixou tudo jogado do jeito que tava. A história de Max é nos apresentada já no comecinho do filme, e aí depois aparece Fred, depois cria-se uma tensão entre Max e Sam, e depois há uma tensão entre Vivienne e Max. E depois a gente descobre que entre Vivienne e Sam há uma conexão também. E a resolução dos conflitos acontece tudo aos 45 do segundo tempo, a gente não sabe o que é que tá acontecendo, é um plot twist atrás do outro. E mais uma vez faltou equilíbrio. A gente não consegue nem digerir uma coisa que já vem outra por cima e depois já vem outra, e eu cheguei a dar risada em alguns momentos, mesmo sendo um drama, porque não fazia sentido como as coisas estavam se desenrolando. Pra mim, a grande trama do filme é a de Fred e Sam. Sam tem muito medo de que o filho seja magoado de alguma forma, uma vez que isso já aconteceu e ainda se repete durante a vida do garoto. E esse medo de que o filho seja magoado é uma das coisas que cria uma tensão
entre Sam e Max, porque a Sam é muito protetora e não deixa nenhum estranho chegar perto do filho. É interessante como o Fred usa a sensibilidade dele para enxergar as coisas ao redor, enxergar as pessoas além do que aquilo que elas mostram. Só que isso foi meio mal trabalhado durante o filme, às vezes foi muito forçado, ficou meio enfadonho, mas ainda assim, Fred é uma criança fofa, engraçada e é de longe um dos melhores personagens de More Beautiful. O romance entre Sam e Max tinha tudo para ser uma coisa muito linda, maravilhosa e cheirosa, já que tinha uma boa base para ele se solidificar e amadurecer e viverem tudo o que estava sentindo, porque a Max parecia genuinamente interessada em estar ali para Sam e para o Fred e viver todos os conflitos e as tensões na qual a mãe e o filho viviam. Só que essa disposição da Max é mostrada lá nos 45, né? Segundo tempo, onde tudo resolve acontecer, e aí é uma correria, um atropelo de coisa para as duas se conectarem, se descobrirem, para a cena baixar a guarda e ver que a Max é uma pessoa do bem e jamais iria machucar o Fred. Só que a cena fica pistola, isso lá nos 45 do segundo tempo também, porque ela descobre que a Vivienne e a Max tiveram um passado, e é no mesmo momento que a Max descobre que Vivienne e Sam também tem alguma coisa ali entre elas. E aí você fica, minha Nossa Senhora das Caminhoneiras, como é que chegamos nesse momento? Alguém consegue me explicar quando foi que isso aconteceu pra gente chegar até aqui? Porque até agora eu não entendi nada. Tempo para administrar todas essas informações tinha. Às vezes não precisaria nem colocar tudo isso dentro da trama, mas né, se a dona Nicole decidiu quem somos nós pra ir contra. Se você ainda não assistiu a More Beautiful, vai assistir. Eu sei que eu esculachei o filme, mas mesmo quando eu esculacho, eu falo para as pessoas irem assistir, porque o filme vai chegar em você de uma maneira diferente do que chegou em mim. Vide The Half of It, que, né, gerou controvérsias. É um filme que ou você ama ou você odeia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já assistiram a More Beautiful, comentem aqui embaixo. A gente se vê na sexta-feira com novela. Beijo. Se cuidem, lavem as mãos, fiquem em casa. E é isso aí. Tchau.